espíritos maus. E hoje nós vamos aprender, estudar a parte 10 dessa lição, em que Deus tem nos, graças ao Senhor, nos permitido conhecê-lo melhor, tem nos ajudado a entrar na presença dEle e receber da mão dEle muitas coisas que nós precisamos. Esse entendimento sobre a operação do império das trevas, sobre os ataques que os espíritos malignos fazem, e glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nós estamos vivendo vitoriosamente em nome de Jesus. Eu queria chamar a atenção de você para nunca sair da palavra de Deus. Nem aquilo que eu venho um dia ensinar aqui, se não estiver na palavra, você não deve aceitar. Olha, não aceite nada a não ser que está na Bíblia Sagrada. Porque os homens, na maioria dos casos, eles tentam justificar a maneira deles crerem, que é um grande erro, usando até versículos bíblicos. Não, nós temos que mudar a nossa maneira para a revelação da palavra de Deus. Enquanto uma pessoa estiver na palavra de Deus, ela é o caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é super protegido. O diabo não consegue nos tirar. Mas se nós sairmos do caminho, o que acontece? Aí o diabo vai conseguir nos enredar, nos vencer. Uma grande luta hoje em dia é a seguinte: há muitas pessoas que acham que não tem nada a ver a gente viver segundo os padrões do mundo, mas há muita coisa a ver. A palavra de Deus nos revela muita coisa sobre o que acontece no mundo. E a grande verdade é que nós não fomos tirados do mundo, mas o Senhor Deus está nos guardando. E Ele vai continuar nos guardando enquanto nós estivermos na palavra do Senhor. Mas quando nós abandonamos a palavra de Deus e caímos na filosofia desse mundo, meu irmão, aí Deus já não pode fazer muita coisa mais por nós, não. Nós estamos pertencendo a um governo, a um sistema que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o poder de Deus. O título dessa lição é o seguinte, lição 10 é o Deus deste mundo. Primeiro nós vamos ver João 14, versículo 30. O Senhor Jesus aqui nos dá uma revelação. É o próprio Jesus ensinando a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: mas é para que o mundo saiba, já não falarei muito convosco, porque se aproxima de mim o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Então, o sistema de vida desse mundo, ele tem um comandante. Ele tem um que o dirige. E não tem nada a ver com Jesus. A humanidade, ela tenta melhorar as coisas. Ela tenta viver melhor. E, de um certo sentido, consegue algum progresso. Mas se você olhar, essas pessoas que estão tentando mudar a vida, a sociedade, elas próprias são as infelizes. Elas vivem dominadas por esse espírito satânico que domina, que escraviza milhões de pessoas. Então, segundo Jesus, ele disse o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Então, a filosofia do mundo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é de Deus. Você não deve dar ouvidos. Claro que, como cidadão, você pratica tudo que a lei diz, você respeita as autoridades, você cumpre aquilo que a lei diz, e se não fizer isso, você está errado. Agora, o seu modo de viver, você não deve imitar o que acontece no mundo. Você vê as novelas que fazem. São artistas talentosos, gente da maior capacidade, profissionais, peritos na arte de produzir som e imagem. E que se você olhar, você vê que quase você não encontra defeito. Mas a filosofia que está por trás daquilo ali é uma filosofia satânica. É a mulher tendo 2, 3 amantes. É o homem que não dá nem bola, essa mulher foi embora e que ele arranja outra em seguida. É um cidadão de procedimento esquisito.
que vem para a televisão, ensina as criancinhas, programas infantis, né? Mostrando aquele homem desmunhecando, falando aquelas coisas engraçadas, e as criancinhas achando bonito, e ele querendo ser mulher, mas nunca será mulher. Quer dizer, é uma contaminação dentro desses seres tão novos, que não entendem a maldade que está por trás daquilo tudo ali. Porque aquilo tudo ali é um teatro. Aquilo é para conseguir audiência, para se vender comerciais mais caros e para faturar. Não há um desejo ali de ensinar, de educar. Bem ao contrário. Então, para se fazer certos programas em que as pessoas parecem são dono da verdade, gritam e pisam e fazem tudo ali, tudo aquilo ali é um propósito diferente da palavra de Deus. É o príncipe desse mundo que está dirigindo esse mundo. E Jesus disse, ele nada tem a ver em mim. E algumas vezes, em épocas religiosas, Semana Santa, Natal, esses mesmo com aparência de piedade, ou quando há um falecimento, eles vão lá e dizem, não, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo há de dar um bom lugar para essa pessoa, porque ela merece. Coitada dessas pessoas. O mundo não tem nada a ver com Jesus. E muitas pessoas estão exatamente, simplesmente, acreditando que, de alguma maneira, também se é feliz do outro lado. Cristãos eu estou me referindo. Como na época do carnaval, as pessoas vão para a rua, aquelas fantasias, e agora já está usando a fantasia original, que é sem roupa alguma, e depois diz, não, Deus vai ajudar, que a nossa escola vai ganhar esse campeonato. Deus vai ajudar. Bom, depende do Deus que a pessoa está falando. Jesus disse que ele não tem nada a ver com esse mundo. Já não falarei muito convosco, que se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Então, o sistema de governo, o sistema filosófico que dirige a vida dessas pessoas no mundo, não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Outra passagem, 2 Coríntios 4:4. É outra revelação que o Espírito Santo nos dá sobre essa grande verdade. Está escrito o seguinte, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Vamos entender isso aqui que a palavra de Deus nos revela. Ela diz o seguinte, que esse mundo tem um Deus. Esse mundo, ele não é Deus, mas ele assume o papel de ser Deus. E o mundo faz Deus, o Deus aí está minúsculo. E esse Deus, o espírito do diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. É uma boa política. Você que quer ver o seu filho, a sua filha convertidos, você orar para Deus abrir os olhos do coração dessa pessoa. Para que essa pessoa aprenda, ela descubra, ela chegue ao entendimento que ela precisa de Jesus. Porque o Espírito Santo, que não engana, ele diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se eu quero ter um ministério produtivo, um ministério cheio de frutos, eu tenho que orar para que Deus me dê o dom de devolver a visão do entendimento para as pessoas que não são incrédulas, as pessoas que são incrédulas. Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O diabo não quer, de maneira alguma, que as pessoas, elas tenham a luz de Deus resplandecendo em suas vidas. Para o diabo, é uma coisa trágica se essas pessoas tiverem. Então ele quer, porque quer e porque quer, fazer com que as pessoas entendam, com que as pessoas compreendam que o Evangelho é para um meia dúzia assim, vamos dizer assim, de fanáticos, porque ele tem coisa melhor. Esse incrédulo, ele tem, afinal de contas, clubes para se divertir.
lindas garotas ou lindos rapazes, né? Essa pessoa tem uma porção de outras opções. Por que ficar como esse bando de birutas que toda quarta-feira, todo domingo, ou todo sábado, ou toda sexta, vão à igreja e ficam lá lendo a Bíblia? São as pessoas otárias, as pessoas bobas. Nós é que somos os grandes entendidos. Até que acontece, como nesses últimos dias tem acontecido, essa praga da AIDS, que está destruindo milhares de pessoas. E você vê quem é que está destruindo? Exatamente aqueles que pregavam que o amor não deve ter freio. Aquilo que eles chamam de amor, né? A safadeza. Quer dizer, a pessoa pode deitar com quem quiser. É como se fosse um animal. Coisa esquisita. Cidadão, o ser humano chegou a um entendimento tão grande na filosofia, na ciência, em todos os ramos da ciência, medicina, engenharia, metalurgia, química, informática, e uma porção de outros ramos, mas na moral, o ser humano está perdendo. Ao invés dele, ao contrário, se limpar e tal, ele acha que ele deve se agir como um animal qualquer, porque afinal de contas deita com quem quiser, a hora que quiser. Isso aí é mais uma obra do Deus desse mundo. E eles então praticavam isso, amor livre, diziam, entre quatro paredes vale tudo, e agora estão desesperados. Por quê? Porque o Deus desse mundo mostrou as suas garras. E muitos deles, gente talentosa, classe artística, está indo cedinho para o túmulo. Outras pessoas cheias de vida estão morrendo porque um dia se contaminaram. Se eles tivessem obedecido a palavra de Deus, não adulterarás, eu duvido que eles teriam se contaminado. Mas missionário, existe aquela pessoa que não adulterou, que não teve uma relação homossexual, e ela contraiu AIDS através de uma transfusão de sangue, ela precisava, porque também ela não estava praticando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós já fomos curados. Compete nós agora determinarmos, agirmos sobre a palavra para a glorificação do Pai e demonstrando que realmente a palavra de Deus é a verdade. Mas o diabo faz isso, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não tenham essa iluminação e eles, para que a luz de Deus não resplandeça neles, a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você quer saber como é que Deus é? É a glória, como diz aqui, o Evangelho da Glória de Cristo. Quer dizer, essa revelação da palavra de Deus é a própria pessoa do nosso Deus. Isso é muito profundo. Deixa eu ler para você aqui, para não haver dúvida. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Evangelho da Glória de Cristo, esse resplandecer da luz, é a imagem da glória de Deus. Mas o império das trevas está dominando esse mundo, domina em todos os escalões da sociedade, e ele usa até muitas vezes setores da sociedade para tentar impedir a pregação do Evangelho. Temos que barrar esse avanço, porque isso aqui está acabando com a nossa religião. E isso aqui é porque o povo está passando fome. É porque o povo politicamente não está bem. Então eles estão trazendo uma nova filosofia de vida. Não. O Evangelho não é uma nova filosofia de vida. O Evangelho é a única vida que existe. O resto é engano. A vida é Jesus. Fora de Jesus não tem vida, tem engano. Fora de Jesus não há condição da pessoa experimentar a vida. Agora, uma coisa triste é que muitas pessoas que estão dentro das igrejas, onde se dizem evangélicas, e a palavra evangelho é boa notícia, e essa pessoa não está experimentando também. Ele está tentando seguir a Jesus como se Jesus fosse uma religião. Ele era de uma certa religião, lá ele era uma pessoa consagrada, ele acha que aqui também ele tem que fazer igual, só que mudou a quem ele iria adorar. Adorar a Deus não é você ficar dizendo eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu gosto de ti. No Evangelho de João 14, nós temos uma explicação de Jesus que mostra o que é realmente amar o Senhor Jesus. Ele disse o seguinte:
João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Você que anda dentro de uma igreja, cartão de membro, não, eu sou de Jesus. Você não guarda, você não pratica a palavra de Deus, é porque você não ama Jesus. Se você amasse Jesus, você estaria praticando, e o Pai amaria você. Olha, o que significa isso? O Pai amava Jesus. Jesus, todas as ordens que ele dava, o Pai, na mesma hora, confirmava. Isaías diz, sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Agora, Jesus, ele amava o Pai. Ele praticava a palavra do Pai. Ele não saía da palavra do Pai. E nós temos feito bastante ao contrário. Ele diz, não ameis o mundo, nem nada que existe no mundo. E nós amamos. Nós somos capazes de nos sacrificar para fazer o filho concluir o curso de engenharia ou de medicina. E está certo. Mas quando a igreja diz, estamos passando uma fase apertada, a pessoa vai, paga todas as suas despesas, aquilo que lhe sobra, ele divide por 10 e vem dar a sua ofertinha. Fiz a minha obrigação. Às vezes o que a pessoa dá no ano para Jesus, ela gasta com a outra pessoa 20 vezes mais. Ela não ama Jesus completamente. O coração dela não está ligado na palavra do Senhor. Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, estará aí o vosso coração. Mas missionário, eu tenho que formar meu filho, tem que formar. E a obra de Deus? Por quê? Porque o seu filho vai ser um médico, engenheiro, vai ter uma vida farta, boa. E você já formou ele na vida espiritual? Ele já nasceu de novo? Ele demonstra ter uma fé firme? Ele demonstra andar com Deus? Ele demonstra caminhar com Jesus? Ele demonstra fazer a vontade de Deus? Fica essa pergunta, esse ponto de interrogação, para você responder. Se ele não demonstra, ele está no mundo. Você está amando o mundo, então. Eu acho que nós temos que pesar as coisas. Não, eu tenho que fazer a minha casa de campo, já não posso mais na igreja domingo, porque afinal de contas eu tenho que ir para lá. Eu não sou contra ter uma, ter duas, ter 10, ter até 1000 casas de campo. Mas eu acho que a obra de Deus não pode se deixar de lado. Meu irmão, de tudo isso estamos falando. O mundo não é simplesmente uma filosofia. O mundo é uma doutrina satânica que o diabo deu e que está influenciando muita gente de Deus. Não ameis o mundo, não ameis essa doutrina. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não tem nada a ver com Jesus. Nada absolutamente. Não se agregue ao mundo, não espere nada do mundo, assuma a palavra de Deus, passe nessa terra como peregrino, como um cidadão que faz a vontade de Deus. Aí você nunca vai se decepcionar. Um certo cidadão me disse, eu estou envelhecendo, missionário, um pastor, eu ainda não tenho a minha casa, eu tenho que parar com esse negócio e conseguir a minha casa. Eu disse, mas eu tenho a minha lá na eternidade, que já está garantida. Meu irmão, a filosofia satânica a filosofia do mundo é uma doutrina satânica para escravizar. Não ame ela, fique com Jesus. Passemos para outra parte dessa lição. Assim, com a perna